Esse paciente ficou cego depois de uma cirurgia de pálpebra, de ablação, para corrigir uma úlcera de córnea não responsiva ao tratamento convencional. E por que ele ficou cego? Eu já vou te mostrar. Mas antes, já curte esse vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa cada vez que eu postar um vídeo, que com certeza vai te ajudar na sua rotina, aumentar o seu senso de identidade profissional. E agora vem cá comigo que eu vou te explicar de forma desenhadinha por que esse paciente ficou cego e por que poderia ter sido evitado. Assim você já coloca no seu radar e já também não deixa que outros pacientes passem por isso. E aí eu já deixei aqui prontinho, olha só, o desenho da via de saída do ventrículo esquerdo. Então o sangue entra aqui pelas veias pulmonares, chega no átrio esquerdo, passa pela mitral, ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para o arco aórtico e para as carótidas, que a gente chama de seio carotídeo. Nessa região do arco aórtico e do seio carotídeo existem receptores mecânicos de pressão arterial. E eles são ligados a nervos ao núcleo do trato solitário no bulbo. Então, a cada sístole ventricular, que o ventrículo vai ejetar o sangue para o arco aórtico, se ele ejetou com muita pressão, esses receptores vão se deformar mais, porque a parede do vaso vai ser mais estirada. Logo, essa inervação vai avisar o núcleo do trato solitário no bulbo. E aí o núcleo do trato solitário vai entender que a pressão está muito alta e vai ativar a ação vagal, portanto parasimpático, que vai reduzir frequência cardíaca, vai levar a vasodilatação indireta e isso vai diminuir a pressão arterial. O contrário é verdadeiro. Quando o ventrículo esquerdo bombeia pouco sangue, isso distende pouco a parede do vaso, logo os receptores mecânicos se distendem pouco. Então o núcleo do trato solitário vai entender que a pressão está baixa e aí ele vai ativar o sistema nervoso simpático, que vai aumentar a frequência cardíaca, vai fazer vasoconstrição e vai normalizar a pressão arterial. Tudo porque a pressão arterial é a variável hemodinâmica mais importante do sistema cardiovascular. Para haver perfusão sanguínea, que é a entrada do sangue nos tecidos, o sangue tem que estar sob pressão, mas não pode estar numa pressão nem muito baixa e nem muito alta. Porque uma pressão muito alta representa muita vasoconstrição. Então você imagina que você tem a célula lá, e aí se eu tenho muita vasoconstrição, o capilar vai estar muito constrito, não leva a quantidade de sangue e oxigênio suficiente para carregar oxigênio suficiente até as células. Então uma pressão muito alta também reduz perfusão. Vamos lá, o que tudo isso tem a ver com aquele pacientinho? Tem a ver que esse mecanismo, que é chamado de barorreflexo, que é o mecanismo mais importante no controle da pressão arterial a curto prazo, ou seja, a cada sístole cardíaca, o cérebro entende como está a pressão e corrige para mais ou para menos. Só que esse mecanismo perde sensibilidade a partir de 2 dias ou mais de pressão alta, de hipertensão. Então você pega um paciente hipertenso crônico, se eu não tenho essa informação, o que vai acontecer? No momento que eu submeto um paciente hipertenso ao procedimento anestésico, aí entra uma informação importante. Você sabe que toda anestesia vai levar a algum grau de hipotermia, diminuir temperatura, e hipotensão. Cai um pouco a pressão arterial, por mais bem controlada que a anestesia seja. Pode ser o melhor anestesista do mundo. Por quê? Porque desliga um pouquinho o simpático, então é normal eu ter um pouco de vasodilatação durante o procedimento anestésico. Se o paciente é normotenso, está tudo bem. Agora, você pega um paciente hipertenso crônico, como era o caso daquele poodlezinho. Se eu não tenho essa informação, vamos supor, hipoteticamente, que esse paciente tinha uma pressão de 170 milímetros de mercúrio. Você sabe que em cão a gente aceita uma pressão sistólica de até 140, portanto ele estava 30 milímetros a mais de forma crônica e eu não sabia. No momento que ele é anestesiado, que a pressão cai um pouquinho, vamos supor que ela tenha caído para 140 no transanestésico. 140 no transanestésico, o anestesista fica suave, tranquilo, porque é um valor bem razoável, só que não para aquele paciente que tinha 170. E tinha prejuízo do barorreflexo, ou seja, o barorreflexo já não funcionava adequadamente, então ele não controlava tanto a pressão batimento a batimento. E aí o que acontece?
Pois bem, no transanestésico essa pressão baixou, estava em 140, o anestesista achou que estava tudo tranquilo, mas para esse paciente ele perdeu 30 milímetros de mercúrio, o que é bastante. No momento que esse paciente acorda, que ele é extubado, o simpático que estava, o sistema nervoso simpático que estava lá meio adormecido, ele acorda também, ele fala, opa, a pressão está em 140, está muito baixa, e ele faz um pico hipertensivo, dispara, vasoconstrição, aumento de frequência cardíaca. Se ele tem uma hipertensão crônica, tem grande chance dele ter tortuosidade dos vasos da retina, por exemplo, e um pico hipertensivo vai fazer esses vasos se romperem, e por conta disso o paciente pode ter uma lesão irreversível assim que ele acorda da anestesia. Aí a questão aqui é a seguinte, não se pode colocar um paciente para ser anestesiado sem ter a informação da pressão arterial. E não é só aferir a pressão no momento da anestesia, eu tenho que saber previamente se ele é hipertenso ou normotenso. Por isso ele precisa passar por uma avaliação pré-cirúrgica para reduzir risco cirúrgico. Ah, mas se ele for hipertenso eu não posso anestesiar? E se for uma anestesia de urgência? Esse é assunto para um próximo vídeo que a gente vai comentar com toda certeza. Portanto, já clique e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque aqui as informações hemodinâmicas vêm praticamente toda semana para você aproveitar e já usar de forma prática. E se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a clicar no link abaixo para entrar num grupo de WhatsApp e vou te explicar por quê. Eu tenho cursos de cardiologia que eu faço a abertura desses cursos, lançamentos de forma periódica. E aí você clicando, você entra numa lista de espera. Por quê? Porque as vagas sempre são limitadas e eu dou preferência para quem está inscrito nesta lista de espera, nesse grupo de WhatsApp. Assim não corre o risco de você perder o lançamento do curso e já poder ter todas essas informações sempre didáticas e desenhadas. Então não deixe para depois. Clica, se inscreve para você receber a informação antes do curso que a gente lançar. Tá bom? Até mais, fica com Deus, até o próximo vídeo.